agora eu converso com outra repórter, mas aí de São Paulo, que é a Valentina Moreira, que esteve nesse domingo acompanhando bem de pertinho as manifestações lá em São Paulo. Muito bom dia, Valentina. Prazer falar contigo aqui ao vivo. Bom dia, Natália, tudo bem? Tudo Eu certinho. estive na manifestação, né, na Avenida Paulista nesse domingo. A gente observou, né, que, enfim, como você mesmo disse, haviam várias pautas envolvidas na manifestação, mas o que a gente percebeu também foi uma tentativa de retomar o foco na pressão para que o PL da anistia, né, que pauta a anistia dos envolvidos na invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, para que ele seja retomado pelo Congresso Nacional. A gente observou no discurso de algumas pessoas que participaram, como por exemplo o deputado Marcos Feliciano, que o PL da anistia foi tratado como uma forma de solucionar a crise que hoje acontece, né, entre o ministro Alexandre de Moraes e o governo americano e das sanções impostas contra o ministro. O Marcos Feliciano chegou a sugerir que ao pautar esse PL, o Congresso estaria solucionando todo esse desgaste que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Como você já citou, o ex-presidente Jair Bolsonaro não participou da manifestação, né, porque ele está proibido de sair de sua casa em Brasília por determinação do ministro Alexandre de Moraes, mas ele acompanhou remotamente do evento. Além dele, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos, também acompanhou o ato remotamente. Ele chegou a participar por videoconferência durante o discurso do deputado estadual Paulo Mansur. Ele foi exibido para o público, tentou falar, né, tentou discursar, mas não funcionou muito bem por questões técnicas mesmo, mas esteve presente ali por videochamada. Da família Bolsonaro, somente o irmão do ex-presidente, né, que esteve presente, mas do clã Bolsonaro, das pessoas mais conhecidas, a gente não teve nenhum participante. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava em Belém do Pará, né, tinha participado de um evento pela manhã e não foi à Avenida Paulista. A gente teve a participação do deputado federal Nicolas Ferreira, que mais cedo você exibiu o discurso dele. Teve um discurso bastante pautado nas críticas a Alexandre de Moraes. E além de Nicolas, também discursaram, né, o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, o próprio Marcos Feliciano, o pastor Silas Malafaia. O que a gente observou, que chamou bastante atenção nesse ato da Paulista, foi a ausência de nomes que são considerados presidenciáveis para o ano que vem. O governador Tarcísio de Freitas não participou da manifestação. Ele estava realizando uma cirurgia, né, na tireoide, estava com um impedimento médico, mas essa ausência dele foi criticada pelas pessoas que estavam lá. O próprio pastor Silas Malafaia, ele respondeu a mim dizendo que aquela cirurgia poderia ter sido adiada, questionou a gravidade, né, da condição médica de Tarcísio. Ali no trio elétrico, conversando com as pessoas que estavam lá, essa questão da ausência do Tarcísio, ela estava dividindo bastante as opiniões dos aliados do bolsonarismo. Eles pontuaram, né, o que foi conversado comigo, é que a presença naquela manifestação, que pela primeira vez estava sem a presença de Jair Bolsonaro, era também uma forma de demonstrar o apoio ao ex-presidente, né, de marcar quem estaria do lado dele quando ele estivesse passando pelos seus momentos mais complexos, mais difíceis. E Tarcísio de Freitas não estava presente, por isso foi muito questionado. Apesar disso, né, as pessoas compreendem que é uma justificativa médica, enfim, é uma questão que dividiu as opiniões ali dos presentes. Estava na manifestação o prefeito Ricardo Nunes, né, ele não discursou, mas ele esteve no trio elétrico, saiu um pouco antes do final, não ficou até o fim, saiu durante o discurso do Silas Malafaia e as outras pessoas que eu já citei. Queria trazer um ponto que é importante de falar, que essa manifestação, né, segundo aí o monitor de debates políticos do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o famoso monitoramento feito pela Universidade de São Paulo, pela USP, ele trouxe que essa manifestação deste domingo teve 37,6 mil pessoas. Esse número é importante porque esse centro da USP é o único que vem acompanhando essas manifestações bolsonaristas desde o início e que adota a mesma metodologia desde que essas manifestações começaram a acontecer. E ele mostra pra gente que a manifestação deste domingo foi maior do que a última, né? A última manifestação aconteceu no dia 29 de junho, teve a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas teve um número que foi 200% a menos do que deste domingo. Então, na verdade, assim, o que a gente percebe é que tem um engajamento, né? Existe uma presença das pessoas, apesar da ausência de Jair Bolsonaro.
Valentina, a gente vê aí, né, imagens de Israel, da bandeira de Israel e imagens da bandeira dos Estados Unidos, várias mensagens, né, agradecendo ao presidente Donald Trump, que já era uma questão, né, que mostra o quanto o bolsonarismo dentro da direita está ficando isolado, porque é muito difícil você defender o Donald Trump com a questão do tarifaço, né, ou depois da questão do tarifaço, que vai aí dificultar muito a vida dos brasileiros por causa dos 50% aí em 3 mil produtos brasileiros nas exportações que vão começar a valer na quarta-feira. A gente no dia que teve a assinatura do Trump e também a questão da lei Magnitsky, que também foi super mencionada pelos manifestantes, né, e na verdade de apoio aos Estados Unidos também nessa questão, a gente conversou com o Silas Malafaia, eu e a Andresa Matais, e eu cheguei a perguntar, né, para o pastor se ele via que essa defesa era ruim, porque vinha trazendo nas pesquisas uma boa performance para o governo Lula, uma reação ali das pessoas achando que o governo Lula estava reagindo bem ao tarifaço. E ele falou, não, mas ninguém defende o presidente Trump, não é o que a gente vê, né? Eu queria que você relatasse também sobre pontos que só quem vai, né, à manifestação, você como repórter foi lá, conseguiu ver algum tipo, viu essas manifestações dos manifestantes agradecendo ao Trump, vestindo camisa dos Estados Unidos ou bandeiras, né? Você viu essas manifestações também? Natália, essa não é a primeira manifestação, né, bolsonarista onde a gente observa esse tipo de manifestação a favor, né, dos Estados Unidos. Isso é uma relação que ela é um pouco, na minha perspectiva, na experiência que eu tive até agora, ela é anterior a essa situação com os Estados Unidos, né? Eu acho que sempre teve essa certa proximidade entre os dois grupos políticos. A gente observa isso, teve esse posicionamento dos manifestantes, mas o que eu acho que é principal de tratar disso, né, da sua própria fala em relação ao Silas Malafaia, é que a sensação que a gente tem, né, quando a gente conversa com os deputados, com os aliados ao bolsonarismo, é que existe uma certa tentativa de amenizar essa questão das sanções americanas. Eu trouxe essa questão do foco no PL na anistia porque foi um ponto que chamou bastante atenção, não só minha, mas de outros colegas que estavam cobrindo, né, a manifestação, de uma tentativa de tentar reviver essa pauta, né? Porque eu acho que, de certa forma, essa história dos Estados Unidos, ela não repercutiu tão bem como era esperado e também não tem um apoio tão claro dentro do próprio bolsonarismo, né? Eu fui conversando com as pessoas que estavam ali presentes, perguntando, então, vamos manter esse tom, essa retórica, né, a favor, talvez, das sanções do Donald Trump? E, como você própria disse, essa questão do Malafaia, eu ouvi de vários apoiadores que, na verdade, o foco principal seria tentar pautar o PL, trazer outras pautas que para eles talvez sejam mais fáceis de engajar, da população defender. Claro que a gente vê essas manifestações, né, a favor do Trump, mas isso, eu acho que isso acontece não é de hoje, né? A gente vê essas manifestações dentro dos atos bolsonaristas, essa relação com os Estados Unidos, ela sempre aconteceu. E eu acho que hoje existe uma certa tentativa de trazer isso de uma forma, colocar isso sobre responsabilidade de outras pessoas, né? O que foi dito nos discursos é que essas sanções impostas pelo Donald Trump. Será que a Valentina caiu? Deve ter caído.